Prazer, meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e diretor médico da Luiz e Lana Serviços Médicos. Então, o nosso objetivo através desses programas é oferecer a você informações a respeito destas enfermidades e também dos tratamentos, das novidades, dos novos exames, das novas cirurgias, enfim, tudo o que move esse mundo fantástico que é o da medicina cardiovascular. Hoje nós dedicaremos o programa para falarmos sobre as novas diretrizes norte-americanas sobre doenças cardiovasculares, sobre hipertensão, sobre prevenção de risco cardiovascular, sobre fibrilação atrial, de tal ordem que vamos apresentar as modificações realizadas a partir de novembro, quando foi realizado o congresso da American Heart Association em Dallas, até o 8º Joint, que é uma associação americana para o controle da hipertensão arterial, passando até agora março de 2014, na nova diretriz da American College of Cardiology, American Heart Association e American Arrhythmia Society, de tal ordem, para a fibrilação atrial, de tal ordem que nós vamos poder apresentar o que há de mais novo no tratamento da enfermidade cardiovascular. Então, as diretrizes ou guidelines são como se fossem trilhas e não trilhos. Então, elas são o norte, são a bússola, são um grupo de especialistas reunidos que se utilizam das ferramentas estatísticas e utilizam, então, os melhores ensaios clínicos, as melhores evidências científicas a respeito de um assunto e criam determinadas regras mínimas que devem ser adotadas pela comunidade médica. Essas diretrizes são muito úteis para políticas de saúde pública, sobretudo, porque elas usam métodos estatísticos que servem para a grande população. Todavia, elas nem sempre são aplicáveis aos indivíduos que estão na sua frente. Por quê? Porque ele tem inúmeras variáveis e nem sempre os ensaios clínicos eles contemplam todas essas variáveis que o nosso paciente que está na nossa frente, ele apresenta. De tal forma que elas são úteis, porém elas não são engessadas. Mas vamos falar sobre elas. Então, a medicina translacional ou a medicina baseada em evidências é a ideia que nós temos, mais moderna, mais atual, de transportar o que ocorre no bench, que é na bancada do laboratório, to the bed, para a cama, para o leito do paciente. Quer dizer, a transformação mais rápida possível do experimento clínico da ciência básica para a utilização prática do paciente. E isso existe uma pirâmide de evidências. Então nós vemos que, por exemplo, estudos feitos com animais, eles têm aqui, compõem a base da pirâmide. Estudos in vitro de laboratório, apenas com sangue, eles compõem também a base da pirâmide. Enquanto lá em cima da pirâmide são os ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, as revisões sistemáticas, de tal forma que quanto mais alto está o estudo na pirâmide, maior valor científico ele apresenta. Por quê? Porque ele tem uma chance muito menor de apresentar o que nós chamamos de viés ou falha intrínseca ao método de pesquisa clínica. Portanto, as diretrizes elas se utilizam sobretudo de revisões sistemáticas, de ensaios clínicos randomizados feitos com alta qualidade, para proporcionar então a verdade daquele momento, que nem sempre é uma verdade definitiva, né? A medicina
a ciência das verdades transitórias transformadas em regra, única e tão somente para fins didáticos. Então, elas são importantes, elas têm uma certa regra, mas temos tantas exceções que devemos levar em consideração elas. Neste cenário, nós temos três possibilidades. Quer dizer, a experiência do médico com determinada situação, determinado método diagnóstico, determinada molécula, determinado remédio, os valores e expectativas dos pacientes e as melhores evidências disponíveis científicas a respeito desse método. De tal ordem que o conjunto dessas ações é que vai melhorar a prevenção cardiovascular ou a prevenção de qualquer doença, evitando os desfechos clínicos desfavoráveis. Então, as evidências são fundamentais, elas compõem, elas formam o que nós chamamos de diretrizes ou guidelines, mas elas têm que estar ligadas à experiência individual do médico e às expectativas do paciente, porque senão não faz sentido, o tratamento não irá lograr êxito. Nós vamos começar pela diretriz do controle de risco cardiovascular, que ela foi apresentada, então, como eu já disse, no Congresso de Dallas, em novembro de 2013, onde eu tive o prazer de estar presente. Então, essa diretriz ela foi publicada num periódico bastante consagrado, chamado Circulation, que é uma publicação da American Heart Association, né? E o que acontece com essa diretriz? Essa diretriz, ela propõe, então, um novo score de risco cardiovascular. Nós tínhamos o score de Framingham, que deriva de 1948, e desde então ele vem sido atualizado e era o grande paradigma da cardiologia moderna no que tange à prevenção cardiovascular. É uma coorte, é um estudo longitudinal, que você acompanha pessoas durante um determinado prazo. E esses pacientes estão sendo acompanhados desde 1948. Todavia, como foram incluídos no estudo poucas mulheres e existem restrições aos resultados. Também o número de pacientes é muito restrito, apenas a uma região, apenas uma cidade chamada Framingham, que é próxima a Boston. Então, acredita-se que o score de Framingham, isoladamente, ele subestime o risco cardiovascular. Então, o Framingham, o score baixo, não significa necessariamente que o indivíduo tenha um baixo risco ou que não possa vir a ter um infarto, um derrame e vir a ter até a morte súbita. Também vamos falar sobre as novas metas de controle de colesterol, situações especiais e benefícios e riscos dessa mudança de paradigma. Então, a nova fórmula de calcular o risco cardiovascular, que antes baseava-se apenas no score de Framingham, ela passou a utilizar numa única fórmula outros 3 estudos, o WARIC Study, o CARDIA Study e o SCORE. Então, é uma calculadora diferente que nós utilizamos, que é disponibilizada pela American Heart Association, e ela pontua, então, a probabilidade de um evento cardiovascular adverso, de um desfecho desfavorável, nos próximos 10 anos. Acredita-se que valores aceitáveis sejam abaixo de 7,5% de risco nos próximos 10 anos. Então, as metas que foram propostas nessa nova diretriz e que assim deve ser seguida, é que nos pacientes que estão na prevenção secundária, ou seja, aqueles que já tiveram infarto, que já tiveram derrame, que já fizeram angioplastia, que já fizeram cirurgia cardíaca, devem necessariamente receber estatinas que tenham potência para reduzir mais do que 50% o LDL a partir do ponto de base no qual o paciente partiu.
Uma segunda situação é pacientes que têm o LDL acima de 190, porque esses pacientes muito provavelmente vão ter uma doença chamada hipercolesterolemia familiar homozigótica ou heterozigótica. E esses indivíduos naturalmente correm um risco muito maior de ter um evento cardiovascular e, portanto, devem também ter uma redução de 50% ou mais do colesterol LDL. Um outro grupo de pacientes são os diabéticos. Os diabéticos que antes, no modelo anterior, eles eram todos classificados como de alto risco, hoje não é mais assim. Nós observamos que os diabéticos não podem ser enquadrados todos no mesmo grupo. Então, nós colocamos o indivíduo diabético naquela calculadora. Se ele tiver um risco menor do que 7,5%, ele tem que abaixar o colesterol de 30% a 50%. Se ele tem um risco maior do que 7,5% por aquela calculadora, ele também tem que abaixar 50% ou mais o colesterol LDL. E se o indivíduo tiver um risco maior do que 7,5% em 10 anos, ele deverá, então, obrigatoriamente, reduzir o seu LDL colesterol entre 30% e 50%. Notem que antes as metas eram coletivas, eram em grupos. Hoje não. Hoje as metas são individualizadas. Se o indivíduo ele parte de um LDL de 170, 160, por exemplo, ele deve, se ele for um paciente de prevenção secundária, chegar a 80. Essa é a meta para ele, o que não necessariamente é a meta para todos os pacientes em prevenção secundária. Isso refina, individualiza o tratamento, o que é muito positivo, não é verdade? Vamos para frente. Situações especiais. Bom, além daquelas situações que nós citamos, existem outras situações que não foram colocadas nesse cenário que nós citamos anteriormente, aquelas 4 clássicas situações. Nós temos situações onde existem lesões de órgãos-alvo, então são pacientes que têm um risco aumentado, e isso deve ser levado em consideração. Se ele tem uma hipertrofia ventricular esquerda pelo ecocardiograma, se ele tem uma proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, que mantém relação com doença cardiovascular, também deve ser levado em consideração. Pacientes com insuficiência renal, com microalbuminúria, que comumente cursa na insuficiência renal e no diabetes, ele tem um pior prognóstico e o tratamento, sim, deve ser mais agressivo. Testes que demonstrem aterosclerose subclínica, por exemplo, score de cálcio elevado, índice tornozelo braquial alterado, espessamento médio intimal de carótidas, placas de carótidas, e também a síndrome metabólica, que é uma situação que se configura por aumento da circunferência abdominal, mais 3 de 4 variáveis, que é glicemia entre 100 e 125, HDL baixo, triglicérides elevado e hipertensão. Então, você tem que ter necessariamente o aumento da circunferência abdominal e mais 3 dessas 4 situações. E aí, claro, obviamente, esse indivíduo deve receber um tratamento para a redução de colesterol a fim de reduzir o risco. Uma outra diferença, dessa nova diretriz em relação à diretriz anterior, é que a diretriz anterior ela permitia o uso de moléculas que reduzissem o colesterol sem necessariamente ser uma estatina. Nessa nova diretriz, isso não é possível. Por quê? Porque, sobretudo, a ezetimiba é um remédio que abaixa o colesterol por uma ação intestinal muito inteligente, porém ela não conseguiu demonstrar efeitos pleiotrópicos, ou seja, efeitos que reduzem o tamanho das placas no coração e as placas ateroscleróticas e
que diminui desfechos clínicos. Portanto, enquanto não ficar pronto o estudo Improve It, que compara simvastatina contra simvastatina mais ezetimiba, a Sociedade Americana de Cardiologia recomenda que não se use esse fármaco. Agora, existem benefícios e existem riscos. Claro, essa nova estratégia adotada nos Estados Unidos fatalmente fará com que menos pessoas usem remédios para colesterol. Como nós vimos, apenas 4 grupos de pacientes e algumas situações muito especiais. E nós vemos aqui nesse gráfico que houve nas últimas décadas, com medidas mais agressivas de tratamento do colesterol, uma queda substancial da mortalidade cardiovascular e de eventos cardiovasculares naquele país. O mesmo ocorre no Brasil, mas numa curva muito menos significativa. Será que se afrouxarmos essas medidas, essa curva continuará nessa forma descendente? Então, é uma incerteza que se tem, e há então uma grande discussão na comunidade médica, tanto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, acerca dessa nova diretriz, dessa nova calculadora, enfim, de todo este novo conceito que é revolucionário. Portanto, teremos que aguardar pelo menos 1, 2 anos para ver o resultado disso. Mas, a princípio, foi tudo baseado em evidências e sugere que o benefício será sustentado. Esperamos que tenham gostado dessa apresentação da nova diretriz americana para avaliação do risco de doença cardiovascular e nos encontramos nos próximos programas. Um grande abraço, foi um prazer.